Oi gente, tudo bem? Eu sou a Daniela Porto e eu vou contar para vocês hoje mais um pedacinho da nossa história com a adoção. A gente criou aí essa série O Milagre da Adoção para contar para vocês como que foi e por que foi a nossa escolha pela adoção, né? Então nós já fizemos 5 vídeos, hoje a gente está caminhando para o 6º. No primeiro vídeo eu contei para vocês por que a gente escolheu a adoção. No vídeo 2 eu contei para vocês como que aconteceu o nosso processo de habilitação junto ao Poder Judiciário. No vídeo 3 eu contei como que foi o nosso primeiro encontro com as crianças. No vídeo 4 eu falei a respeito da aproximação, visitas e pernoites. Tô pegando uma colinha aqui embaixo, viu gente? No vídeo 5 eu falei sobre o estágio e a convivência familiar. E hoje eu vou falar no vídeo 6 a respeito de finalmente e oficialmente nossos filhos. Então cola com a gente aí se você tem interesse sobre adoção, se você tem vontade de formar a sua família através da adoção. Nós somos cristãos e a gente conta a nossa história a respeito disso, dentro do contexto cristão. Então se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha e ajuda a gente aí a espalhar essa notícia a respeito da adoção e quem sabe também, né gente, incentivar outras pessoas a tomarem o mesmo caminho. Acompanhe a nossa história desde o primeiro vídeo que você vai saber por que a gente escolheu e por que a gente está trilhando esse caminho. Como eu contei para vocês no vídeo 5, as crianças vieram para nossa casa no dia 31 de agosto de 2018. E a partir desse tempo eles começaram a conviver conosco dentro de casa e a gente tinha um documento de guarda provisória das crianças no nosso nome junto com as certidões de nascimento dos genitores anteriores. Então era aquele documento que a gente carregava para poder fazer matrícula em escolas, para poder inscrevê-los em cursos, eram os documentos que a gente tinha das crianças. Logo que eles chegaram, nós passamos para a primeira entrevista, que foi justamente 2 meses depois que eles vieram em casa. Então 2 meses nós passamos nessa entrevista junto ao setor psicossocial do fórum, no qual a gente tinha o nosso processo de adoção. Aí as crianças continuaram conosco, nós recebemos um parecer, nós conversamos sempre muito abertos com o pessoal do fórum, que são a psicóloga e a assistente social. São 2 mulheres muito bacanas, a assistente social até hoje eu tenho contato com ela, ela me ajuda muito, me aconselha muito como mãe, não como mãe adotiva, mas como mãe, porque ela é mãe também, e vocês vão entender lá na frente o porquê dessa ênfase que eu dei no mãe adotiva, viu? E as crianças continuaram conosco. Depois dessa primeira entrevista no setor técnico, eles marcaram outra para dali a 90 dias, que seria uma segunda entrevista para a gente contar como que estava sendo a convivência, para eles conversarem com as crianças nesse período, e foi assim que aconteceu. E essa parte toda eu já contei para vocês no vídeo passado, eu só estou relembrando para que vocês possam entender quanto tempo durou até que finalmente a gente recebesse as certidões de nascimento das crianças com o nosso nome e nós fazendo parte da ascendência deles e os nomes dos nossos pais entrando na certidão, enfim, né, documentado mesmo como nossos filhos. E aí, o que aconteceu? A gente foi para essa segunda avaliação em março de 2019 e a gente foi super apreensivo porque é um pouco cansativo, essas entrevistas, ainda mais com a gente, com as 4 crianças, a gente era entrevistados todos separados, primeiro pela psicóloga e depois pela assistente social, então era um dia muito cansativo física e emocionalmente, né? E depois dessa segunda avaliação, que foi em março de 2019, nós recebemos um parecer positivo do setor técnico. E o que significa esse parecer positivo? Elas mandam um relatório para o juiz lê esse relatório e a partir desse relatório ele diz se vai apoiar a adoção ou se não vai apoiar essa adoção, ou se a família precisa de mais acompanhamento junto ao setor técnico. E o que aconteceu com a gente foi que depois dessa segunda entrevista a gente já teve o parecer positivo. E os nossos filhos também já estavam destituídos. O que é isso?
A criança, quando ela está destituída, ela passa a ser, entre aspas, filhas e filhos do Estado. Os genitores dela não são mais responsáveis por ela, e sim o Estado, quando ocorre a destituição. Então ocorreu esse processo de destituição e nossos filhos já estavam, entre aspas, tudo certinho para poder concluir o processo adotivo. E só ia para frente, só ia ver essa conclusão se o estágio supervisionado familiar que a gente estava passando estivesse tendo êxito, porque se ele não estivesse tendo êxito, a gente ia ter que voltar outras vezes para as entrevistas e fazer os ajustes necessários para que acontecesse essa dinâmica familiar, né? E aí no dia 16 de maio de 2019, a equipe técnica deu parecer positivo. E no dia 24 de maio de 2019, o juiz nos deu a sentença favorável. Agora olha só comigo, ó. As crianças chegaram aqui no dia 31 de agosto, então foi setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. A nossa gestação com os nossos quadrigêmeos durou exatamente 9 meses, até que o juiz nos desse o parecer favorável, o parecer positivo e dissesse que ele era a favor sim da adoção. E naquela sentença ele já colocou pedindo que as certidões antigas, né, fossem extintas e que fossem emitidas novas certidões de nascimento com a nossa filiação, né, na verdade com a gente como pais deles e os nossos pais como avós deles. Então nesse dia 24 de maio, quando saiu a sentença do juiz, que a gente teve acesso pelo processo online, para a gente foi uma vitória, porque durou exatamente 9 meses a gestação dos nossos filhos, com eles já dentro de casa, conosco, com a gente entendendo o que era ser pai e ser mãe, eles entendendo o que era ser filho durante esses 9 meses. E quando chegou essa sentença favorável, eu lembro que a gente não contou para as crianças. Nós esperamos mais um pouquinho porque a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não tinha entendimento naquela época da lei, né? E dali para frente um pouquinho, mais uns dias, a gente acessou o processo de novo e estava lá que o Ministério Público tinha pedido para as certidões serem extintas, as certidões antigas, e que as novas fossem emitidas. E dali mais alguns dias, eles já mandaram para a gente, escaneado, claro, as novas certidões de nascimento. A gente quase morreu de susto, assim, de saber como foi tão rápido o processo e tudo que a gente passou com as crianças. Porque tem pessoas que passam pela adoção e às vezes o processo, já depois eles com as crianças dentro de casa, duram 2, 3, 4 anos, né? E essa é uma das lutas que os grupos de apoio à adoção e que as pessoas que são super assim a favor e defendem a adoção, é um tempo que eles tentam diminuir, né? Porque é um tempo que é desgastante. Você tem a criança, você cria como filho, você está naquele processo, mas ele não é seu ainda, né? E às vezes isso demora tanto tempo que é angustiante para quem é pai. E aquele medo que a gente tem, né, da justiça vir tomar de você o filho, você já criou laços com aquela criança, você já tem afeto, você já tem amor por eles. É uma situação um pouco complicada, tanto para as crianças quanto para os adultos. E eu estava revendo agora o relatório, o nosso processo, e dentro dessas falas, nas entrevistas que nós passamos, uma fala da minha filha mais velha, aqui já é a mocinha, ela falava com a assistente social: ah, tá tudo legal, eu gosto do meu pai e da minha mãe, mas eu não gosto de vir aqui porque eu tenho medo de vocês me tirarem e me trazerem de volta para o abrigo. E eu lembrei, lendo essa frase dela agora nesse relatório, que todas as vezes que a gente ia para a cidade para poder passar pelas entrevistas, era aquele clima de tensão dentro do carro, né? Nós ficávamos tensos enquanto pais, porque a gente não sabia o que estava aguardando a gente, e eles ficavam tensos também enquanto filhos, porque eles tinham medo de ser tomados e serem levados de volta para o abrigo. Então, uma das lutas dos grupos de apoio à adoção hoje e dos advogados, das pessoas que defendem a causa da adoção, é justamente isso, que esse tempo de estágio de convivência familiar, que ele seja assim acelerado de forma responsável e consciente, para que os processos adotivos eles fluam mais rápidos e que as pessoas formem suas famílias de uma forma
mais rápida, mas isso tudo de uma forma muito responsável, gente, sem ser nada irresponsável, porque dentro de um processo adotivo, as coisas não podem acontecer de forma irresponsável. Então, o que a gente fez? Quando a gente recebeu lá pela internet que as certidões já estavam prontas, estava próximo do aniversário da nossa filhinha mais nova. Então nós preparamos uma surpresa para as crianças, fizemos um bolinho em casa para elas, chamamos alguns poucos amigos, os amigos mais próximos mesmos, que participaram com a gente dessa gestação de 9 meses. E nós fizemos essa festinha surpresa para nossa filha e na festinha a gente contou para eles que eles nunca mais iam precisar ir embora, que eles nunca mais iam ter que ir para outro lugar, porque aqui era finalmente a casa deles. E aí você imagina a carinha deles na hora que a gente contou, porque eles não estavam esperando, né? A gente não tinha contado como que estava acontecendo o processo. Eles fizeram aquelas caras de assustado, como assim já? E já chegou, a gente tem a filmagem, o registro disso e é uma coisa que a gente guarda na lembrança. E dali para frente, mais alguns dias, chegou finalmente, oficialmente, a certidão de nascimento deles. E o que vem escrito nessa certidão, Dani? O que vem escrito? O nome deles, a gente teve a oportunidade de mudar o segundo nome. Todos os nossos filhos tinham um nome composto. Então nós mudamos o segundo nome, mantivemos o primeiro nome, mudamos o segundo e acrescentamos o nosso sobrenome, porque o sobrenome antigo ele é tirado. Então a gente acrescentou os nossos sobrenomes. E na filiação entram o meu nome e o nome do meu esposo, e nos avós paternos e maternos entram o nome dos nossos pais. É mantida a cidade que ele nasceu, a data de nascimento, o horário, tudo é mantido. Mas quem que é o pai oficial agora e a mãe oficial? Somos nós. Quem são os avós? São os nossos pais. A partir daquele momento que a certidão ela é emitida, é seu filho de papel passado e ponto. Lembra que eu falei para vocês no começo a respeito de mãe adotiva? Não tem mais isso. Desde o momento que você se dispõe a ser mãe, é mãe e mãe sem adjetivo. Não é mãe adotiva, mãe do coração, mãe de criação, não é. Eu sou mãe e ponto. E eu sou mãe dos meus 4 filhos. De vez em quando aqui, né, com a adolescência chegando, tem umas crises de pelanca, né? Aí fala que quer ir embora de casa, e fala que vai voltar para não sei aonde. Falei, não vai porcaria nenhuma, não vai sair de casa, não vai voltar para lugar nenhum, porque aqui é sua casa, eu sou sua mãe e ponto final. E aí a crise de pelanca acaba, e dali a 5 minutos já está sorrindo, rindo, abraçando, brincando, fingindo que nada aconteceu. Acontece assim na sua casa também, não acontece com seu filho que é adolescente? Eu lembro que quando eu era adolescente eu falei algumas vezes que eu ia sair de casa e ia morar com uma tia minha que já é falecida. Mas de vez em quando eu falava isso. E as minhas amigas que eu conheço também falavam isso. E não é porque eu sou mãe, entre aspas, adotiva, que a minha filha não vai falar. Eu tenho essa certeza no coração que é adolescência, isso vai passar uma hora, né? Então essas crises de pelanca que eles têm de vez em quando é normal, é da idade e é porque é filho, é porque é adolescente. E uma coisa que eu queria lembrar a vocês, que foi uma coisa que eu ouvi da assistente social que acompanhou o nosso caso, que é uma querida que eu amo mesmo de paixão, é uma pessoa, uma mulher de Deus que me aconselha muito até hoje, não sobre adoção. Ela me aconselha sobre maternidade. E na época do processo adotivo, um dos nossos receios era com relação à idade das crianças. E ela falou para mim, mas Dani, se mesmo que você pegue uma criança menor, ela vai crescer. Ela vai entrar na adolescência, ela vai entrar na juventude. É o processo natural das coisas. E é por esse processo que nós estamos passando hoje. E vocês já de antemão já vão saber os próximos desafios que a gente tem depois que acontece o processo adotivo. E é uma série nova que nós vamos abrir no nosso canal, chamada Desafios da Criação após a Adoção. Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. Então se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, dá um joinha, compartilha o vídeo. E gente, a adoção nasceu no coração de Deus também. No Salmo 68, Davi declara que o Senhor, Ele é pai dos órfãos e Ele também dá um lar aos solitários. Sabe, Deus nos confiou essas 4 crianças e nós, como pais, eu e meu marido,
a gente está assim, ó, lançando eles como flechas. Nós sabemos que eles irão adiante de nós e nós sabemos que o propósito que Deus tem na vida dessas 4 crianças é um futuro de paz, é um futuro de amor, é um futuro de alegria, é um futuro de felicidade. Porque Deus não ia tirar aqui a Daniela e o Ademuri da capital de São Paulo para levar para o interior para conhecer essas 4 crianças e de uma forma sobrenatural, em 9 meses, eles serem chamados nossos filhos. Deus não ia fazer com que as nossas vidas se cruzassem, se encontrassem, se Ele não tivesse um propósito de vida na vida dos nossos filhos. E nós temos a total convicção que esse propósito é justamente até mais forte na vida dos nossos filhos mais velhos. Porque se provavelmente a gente não adotasse, a gente declinasse na adoção, eles seriam separados. E provavelmente os 2 mais velhos não seriam adotados. Então a convicção que nós temos, que nós fizemos a coisa certa, que nós demos o passo certo e que mesmo que a gente passe por questões das idades, questões de adolescências, questões de gênios, a gente vai passar como você passa como pai e mãe. Nós sabemos disso, mas mesmo que a gente passe, a gente sabe que a gente está no caminho certo e que a nossa família também é um projeto de Deus. E que o milagre que Deus gerou na minha vida não foi a gestação na minha barriga, mas foi a gestação no meu coração e no coração do meu marido. E nós queremos de todo o nosso coração que você que ouviu esse vídeo, que assistiu esse vídeo, que você possa, se esse é o sinal que você está esperando para decidir sobre a adoção, que esse sinal seja dado no seu coração agora. A adoção também é projeto de Deus. Um grande beijo para vocês, fiquem firmes e fiquem com Jesus.